Provérbios 24, versículo 1. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. 2. Eles só pensam em violências, e quando falam é para ferir alguém. Então, os primeiros dois versículos nos ensinam a não ficar com inveja, cobiçando aquilo que os maus conquistam, porque tudo o que eles conquistam vem por meio de mentira, corrupção, falsidade, engano ao próximo. Então, eles podem até estar desfrutando de muitos benefícios, mas tudo aquilo que eles estão desfrutando não vai trazer salvação. Pode trazer benefícios terrenos, mas nós estamos buscando a sabedoria. E a sabedoria tem relação na comunhão com Deus e tem relação com a eternidade, com o reino de Deus. Existe céu e existe inferno. E se você quer estar no céu, é preciso que você siga pelos caminhos da bondade. Você pode ter prosperidade e riqueza, desde que essa prosperidade e essa riqueza sejam com honestidade, com verdade, sem engano nenhum ao próximo, com o pagamento de todos os impostos, porque Jesus deu o exemplo. Dai a César o que é de César. Quando cobraram o imposto de Jesus, Jesus disse para Pedro: pega um peixe e na boca dele haverá um estáter. Estáter era a moeda do Império Romano. E Pedro pegou o peixe, tirou o estáter e Jesus mostrou a moeda e disse: qual é o rosto que está no estáter? E disseram: é o de César. E Jesus disse: então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, o pagamento dos impostos de maneira correta e honesta também está incluído entre fazer o bem. Você pode estar chateado com os impostos, mas os impostos são usados para o pagamento da segurança do transporte e dos medicamentos do Sistema Único de Saúde. Você pode estar insatisfeito porque a prestação dos serviços públicos não é tão boa quanto o volume de dinheiro que você paga de impostos. Mas Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E o enfrentamento de todas essas situações da vida, com todas essas insatisfações, faz parte desse desafio de se vencer a terra, de se vencer o mundo. Jesus disse em João, no capítulo 16, no versículo 33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo com eu venci o mundo? Ele estava dizendo justamente isso, que ele venceu todas essas adversidades. Pessoas apontando o dedo para ele, acusando ele de ter demônios para expulsar os outros demônios. Pessoas que duvidavam da verdade nele, pensando no porquê ele estava ali, operando os milagres e as curas, sem acreditar verdadeiramente que Jesus estava divulgando o reino de Deus. No meio de todas essas dúvidas, questionamentos ao seu trabalho, Jesus se manteve por inteiro, íntegro, fazendo a vontade de Deus. Então, essa é a missão de todo aquele que segue a Cristo, de todo aquele que segue e honra a Deus. Manter-se
na verdade, na honestidade, na sinceridade, na transparência, fazendo as coisas que são retas, que são justas, que são leais, em respeito ao próximo e mantendo a fidelidade em tudo e em todos os contratos que realiza, também no casamento, mantendo o amor em relação à família e honrando os pais e cumprindo aquilo que agrada a Deus. Portanto, não tenha inveja dos maus. Pode parecer que eles estão avançando, que eles estão prosperando, que eles estão comendo demais e bebendo demais e se alegrando, mas tudo isso fica e passa aqui na terra. Não tenha inveja dos maus e não procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências. É violência enganar o próximo, deixar de honrar os pais, não recolher os tributos, os impostos e pensar em formas de sonegação. Tudo isso são violências, porque eles estão reunindo riquezas sem realizar o cumprimento da lei. E quando eles falam, é para ferir alguém. Quando eles falam, é como ganhar a vantagem em relação a alguém. Versículo 3: Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Então, o versículo 3 fala que quando você age com sabedoria, você constrói o lar. Com dinheiro, você pode construir uma casa. Mas para você construir um lar, uma família, onde as pessoas estão felizes, estão reunidas com harmonia, você precisa de sabedoria. O lar é construído com convivência, relacionamento com Deus, relacionamento harmonioso entre as pessoas. E isso envolve sabedoria. Envolve não ter gritaria entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre as pessoas da casa. E isso só se constrói com sabedoria. E sobre a prudência ele se firma. Prudência é tomar a decisão correta em cada situação. Então é tomando a decisão certa de muitas vezes calar e deixar para resolver um assunto depois, não discutir, mas se acalmar quando os dois estão muito nervosos para não falarem algo indevido que depois não tem como voltar atrás. Uma palavra falada, depois de falada, não tem como você trazer ela de volta. Versículo 4: Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. O versículo 4 fala que com a sabedoria, a pessoa sabe fazer as compras de forma inteligente. Ela sabe como escolher bons produtos, boas coisas, por bons valores e que trazem as riquezas para casa. Versículo 5: Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. O versículo 5 fala que com a sabedoria você vence a força. Portanto, busque ter a sabedoria. Inclusive, Provérbios capítulo 4, versículo 7 fala: A sabedoria é a coisa principal. De tudo que você deve buscar, compre a sabedoria. Com tudo que você tem, compre a sabedoria. Justamente porque a sabedoria concede estratégia para vencer o forte. Versículo 6: Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. O versículo 6 ele é um complemento ao versículo 5, que fala que é melhor ser sábio do que forte, que o conhecimento é mais importante do que a força. Afinal,
antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. O versículo 6 fala que quando existem reuniões de mentes, você pode chegar a uma ideia melhor. Se você tem decidido tudo sozinho, comece a pensar em buscar conselheiros, buscar pessoas que têm mais experiência que você, mais vivência que você em relação a algum assunto que você precisa aprender e que a pessoa tenha experiências e bons resultados, de tal maneira que ela possa ajudar você. Uma batalha dentro de um casamento se resolve com bons conselheiros. Bons conselheiros são aqueles que já estão casados e felizes há algum tempo e que podem dar lições sobre isso. Você não vai tomar conselhos sobre casamento com uma pessoa que já se divorciou 8 vezes. Versículo 7. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Então o versículo 7 fala que você deve ver com quem você fala a respeito dos seus desafios. Falar com tolos não dá em nada. Eles não têm nada para dizer. Escolha bem as pessoas com quem você se relaciona e coloca na sua volta, para que você tenha a certeza de que você está cercado de amigos e pessoas que têm sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento, entendimento, prudência, para que você possa receber bons conselhos para vencer os desafios. Isso é tão importante que pessoas que são mal orientadas acabam fracassando. E o caminho do fracasso é se cercar de pessoas tolas, de pessoas que não têm resultados. Veja se as pessoas à sua volta têm resultados naquilo que fazem. Se você quer crescer espiritualmente, busque pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que oram regularmente, diariamente, pessoas que leem a Bíblia e que sabem o que ela diz para extrair as palavras da Bíblia para responder aos desafios diários. Procure pessoas que tenham uma vida de santidade, que oram e que jejuam também. Procure pessoas que cuidam da própria saúde. Nós lemos Provérbios 23, que fala sobre domínio próprio e que combate pessoas que comem em excesso, bebem em excesso, não têm equilíbrio em relação à administração de dinheiro e que vivem em busca de riqueza de maneira desenfreada. O capítulo 23 fala sobre domínio próprio. Então ande com pessoas que têm domínio próprio em relação ao corpo, em relação à gula, à bebida alcoólica, à pornografia, ao adultério, à prostituição, à mentira, ao engano. Busque pessoas que têm domínio em relação a essas coisas, pessoas que praticam exercícios de maneira regular, que cuidam da alimentação e da saúde, que cuidam do sono, que bebem água, porque quando você anda com essas pessoas, elas vão incentivar você a ser uma pessoa que cuida da saúde. É nosso dever cuidar do corpo físico, porque Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada do Espírito de Deus. É nosso dever cuidar do nosso corpo. O mesmo livro de 1 Coríntios, que é uma carta que Paulo escreveu, na verdade, para a igreja de Corinto, fala no capítulo 3 que se nós destruirmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus nos destruirá. Em outras palavras, você receberá os castigos pelo diabetes, pelos problemas na circulação, pelos problemas na coluna, pelos problemas
no seu corpo físico pela sua própria falta de cuidado. É necessário andar com pessoas que também cuidam da alma. Na alma estão os nossos pensamentos, a nossa mente e os nossos desejos e vontades. Pessoas desequilibradas acabam com gritarias, com xingamentos, com desequilíbrios em relação a uma fechada no trânsito, porque estão alteradas na sua mente, nos seus desejos, nos seus pensamentos. E essa alteração também influencia na pornografia, na comida em excesso, na bebedice. Portanto, ande com pessoas que se preocupam com o espírito, com a alma e com o corpo. Versículo 8: Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Versículo 9: Os planos dos que não têm juízo são pecados. A palavra pecado vem do grego amartia, e amartia significa errar o alvo. Então as pessoas dizem: é pecado beber, é pecado fumar, é pecado adulterar. Por quê? Quem bebe está destruindo os seus rins. Quem fuma está destruindo os seus pulmões e antecipando a sua própria morte. Aquele que se envolve em adultério está destruindo o seu próprio casamento. Está arruinando a vida dos filhos, trazendo escândalos para dentro de casa. Então ele está errando o alvo, que é cuidar da própria casa, cuidar da própria família, servir como um exemplo. Então os planos dos que não têm juízo são pecados, são erros. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Pessoas que praticam o bullying, pessoas que praticam as rodas de conversa para fazer piadas com pretos, com orientais, com carecas, com mulheres, com pessoas que têm alguma má formação, pessoas que zombam, ridicularizam, menosprezam o outro. Se você é dessas pessoas que vive fazendo piadas, achando divertido, pare e pense se fizessem isso com você. Não zombe dos outros. Os outros são criaturas de Deus. E agir dessa forma, ridicularizando, diminuindo, menosprezando o próximo, você está fora da honra e do amor ao próximo. Versículo 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Na Almeida Revista e Corrigida, esse versículo diz assim: se você se mostrar fraco no dia da batalha, ou tem outras versões que dizem no dia da angústia, quão fraca, quão pequena será a tua força. Se você, quando está num desafio, fraqueja, então você será um fraco, porque todas as vezes que surgir um desafio, você vai desistir. O que o versículo 10 está dizendo é: resista, crie uma couraça quando estiver diante de um desafio. Quando você passar por uma crise, procure apoio, procure conselhos de pessoas mais experientes e enfrente a crise. Quando você vencer a crise, você vai poder contar que você venceu e você ficou mais forte, mais sábio, mais preparado para enfrentar desafios. Versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. O 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Então, se você vê alguém sofrendo, alguém indo para o abismo, se você vê que alguém está indo pelo caminho errado e você pode ajudar a pessoa a se salvar e você cruza os braços, Deus sabe que você ficou omisso quando poderia ter ajudado. Quem faz isso está agindo contra a vontade de Deus.
e Deus pagará de acordo com o que cada um fizer. Versículo 13: Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então, os versículos 13 e 14 nos dizem para tenha equilíbrio. Coma aquilo que é bom, coma o mel, mas da mesma forma como o mel é doce na língua, é bom você ter sabedoria para a sua alma. Se você conseguir sabedoria, você terá um bom futuro e não perderá a esperança. Como nós já falamos, a sabedoria resolve as situações. Versículo 15. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. 16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Os versículos 15 e 16 trazem uma esperança para aqueles que são justos. Deus sempre vai levantar o justo. Ainda que ele caia muitas vezes, ele sempre será levantado. Mas aquele que é perverso cairá em algum momento na desgraça, e isso acabará com a sua própria vida. Versículo 17. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. 18. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Versículos 17 e 18 falam para você orar pelo seu inimigo. Inclusive em Mateus, no capítulo 5, Jesus disse: amai os vossos inimigos. E amar o inimigo significa tomar a decisão de orar por ele. Você não precisa gostar do seu inimigo. Como assim? Existe uma diferença entre amar e gostar. Amar é uma decisão. Você precisa tomar a decisão de saber que o seu inimigo lhe fez mal, mas entender, é uma alma, que Deus tenha misericórdia dele e o alcance. Gostar é quando a pessoa pode ficar bem perto de você. São aquelas pessoas que fazem as mesmas coisas, que praticam as mesmas coisas, que você tem afinidades. Então, nem sempre uma pessoa vai fazer parte do teu círculo de amigos, porque ela não gosta das mesmas coisas que você. Mas assim mesmo você ama aquela pessoa e diz que Deus ajude as pessoas. É assim que você deve tratar os seus inimigos, com amor. Ele não vai fazer parte da sua roda de amigos porque você sabe que se ele estiver perto de você, ele vai querer arruinar você e te destruir. Mas você vai amá-lo mesmo assim e dizer que Deus alcance aquela pessoa e que ela seja liberta e salva. Versículo 19. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Versículo 20. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Então, mais uma vez, Provérbios 24 fala para não ter inveja dos maus, porque eles não têm futuro. Os pecadores não têm futuro. Os pecadores são aqueles que erram o alvo. Quem erra o alvo contra o seu casamento sabe que pode passar por um divórcio. Quem erra o alvo na administração do seu negócio sabe que pode perdê-lo. Então, eles são como uma luz que está se apagando. Versículo 21, meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. 22, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Então, os versículos 21 e 22 nos falam para respeitar a Deus. Temer a Deus significa respeitar acima de tudo a Deus. Respeite a Deus e a sua palavra, sua lei.
e também respeite as autoridades. Nunca se envolva com pessoas que se revoltam contra Deus ou que se revoltam contra as autoridades. Você vai estar com essas pessoas que vivem errando e que de repente tropeçam e caem. Você consegue imaginar o poder de Deus e das autoridades contra alguém que pratica o mal? Então não ande com essas pessoas, porque essa ruína pode cair sobre você. Aliás, pode e não. Ela cairá sobre aqueles que praticam o mal. Versículo 23. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. 24. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. 25. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Se você tem poder de tomar decisões, tome decisões justas e verdadeiras. Condene o que é culpado e livre o inocente, porque fazendo justiça você será conhecido com boa fama. Mas se você pratica a injustiça, será conhecido como um juiz corrupto, falso, enganador, trapaceiro, mentiroso, que se vende. E Provérbios 22, nós falamos a respeito da nossa reputação. Em Provérbios 22 fala que preocupe-se em ter um bom nome, porque o bom nome vai abrir portas para que você chegue onde você quiser. Mas se você não cuidar do seu nome, da sua imagem, da sua reputação, você será arruinado. E além disso, Provérbios capítulo 8 fala que a sabedoria anda ao lado da verdade. Então, aquele que tem poder para julgar uma causa e julga de maneira desonesta, com mentira, está sendo um tolo. Está arruinando a própria imagem, a própria reputação, o próprio nome. Versículo 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Você tem amigos que são livres e que têm tranquilidade de falar para você quando você está indo no caminho errado? É melhor você ter amigos que te deem respostas sinceras, e sincera vem de sem cera. As pessoas colocam cera para esconder as trincas de um vaso. E sem cera é aquele vaso que as trincas estão ali à mostra. Ou seja, significa transparência, significa verdade. A resposta sem cera, sem máscara, verdadeira, transparente é sinal de uma amizade verdadeira. É melhor aquele que dá uma palavra de repreensão e correção para que você acerte o caminho, do que aquela pessoa que dá o tapinha nas suas costas, te elogia e leva você para o caminho mau. Versículo 27. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. O versículo 27 fala a respeito de planejamento. Ele apresenta uma ideia de que o homem que deve assumir o papel de provedor de uma casa, ele deve se preparar antes de formar o seu lar, a sua família. Ele deve ter a certeza de que ele tem plantações suficientes para pagar todas as contas e assumir a responsabilidade da família. Esse texto de Provérbios 24, 27, ele é um texto que fala dessa forma. Mas existem muitos lares que se formam com a ajuda tanto do marido quanto da esposa. Mas a palavra aqui traz como recomendação que o homem é que assuma esse papel.
Versículo 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. 29. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Então, os versículos 28 e 29 falam sobre vingança e sobre não falar mal do próximo. E o versículo 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. 32. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. 33. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, esses últimos versículos, que são do versículo 30 ao 34, fala sobre a preguiça, que Salomão passou pelos campos do preguiçoso e percebeu quanta desgraça acontece por causa da preguiça. O preguiçoso não cuida das suas plantações, ele não cuida dos seus negócios. Então ele não cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Cuide do seu espírito, não tenha preguiça de ler a Bíblia. Tem pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia. Isso, ler a Bíblia, é um campo, é um terreno, é o terreno da sua vida espiritual. Se você não estuda a palavra, você não ora, você não jejua, você está permitindo que o seu terreno espiritual fique cheio de espinhos. Jesus, inclusive, lá em Mateus, no capítulo 13, falou a respeito da parábola do semeador. Entrando aqui em Mateus capítulo 13, vamos ler a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galiléia, sentou-se ali e começou a ensinar. 2. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia. 3. Jesus usou parábolas. Parábolas são histórias para contar verdades espirituais. Então Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. 4. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Versículo 4. 5. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. 6. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. 7. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 8. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. 9. Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? 11. Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. 12. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Versículo 13. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. 14. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. 15. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. 16. Jesus continuou dizendo, mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. 17. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, aqui na parábola do semeador, nós temos 4 categorias de pessoas. A semente que cai na beira do caminho e é comida pelas aves são as pessoas que recebem a palavra de Deus e a palavra não entra no coração. As aves que levam a semente representam o maligno, o diabo. O diabo fala para as pessoas assim: não escute essa palavra, não seja fanático. Então, logo a pessoa ouviu um sermão, ficou feliz, mas logo que ela sai daquele culto, daquela reunião, daquele momento que ela leu aquela palavra e que deu alegria, ela encontra alguém do mal e ela logo esquece de seguir no reino de Deus. Versículo 20: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. 21. Mas duram pouco porque não têm raiz, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então, aquelas que a semente cresce no meio das pedras são aquelas que, quando vêm as perseguições e as lutas, elas não persistem, elas desistem. Aí vem o versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Então, os espinhos são as dificuldades. As pessoas que não cuidam do seu terreno espiritual, elas, quando enfrentam as dificuldades, elas desistem. Elas não, porque elas são preguiçosas. Dá trabalho você cuidar da sua vida espiritual. Você precisa orar todos os dias e precisa cuidar do seu terreno espiritual. E aí, por último, o versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. 24. Jesus contou, então, até aqui o versículo 23. Então, que você possa ser uma terra boa, uma terra que recebe a palavra e que trabalha para cuidar do seu terreno espiritual. Voltando aqui para Provérbios 24, nós entramos em Mateus 13 só para entender esse versículo 31, que tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Vamos dizer aqui que o muro de pedras representa a sua fortaleza espiritual. Quando você busca a Deus em oração e quando você está revestido da palavra, você tem um muro de proteção. Você não pode deixar o seu muro cair, porque se você deixa o seu muro de proteção caído, as pessoas do mal podem chegar no seu terreno e invadir o seu terreno e colocar ideias para que você beba, para que você se prostitua, para que você entre com bebedices. Vamos lembrar de Provérbios capítulo 7. Lá em Provérbios capítulo 7, conta-se a história de um jovem que estava passando no meio do caminho em direção à sua casa e ele encontrou uma mulher vestida como prostituta que era casada, que veio até ele e disse: venha para a minha casa, porque eu saí hoje para procurar você e te encontrei. E o texto de Provérbios 7 fala que aquele jovem foi como um tolo, como um boi, para o matadouro, porque ele aceitou a proposta. Então ele estava sem um muro de pedras, sem um muro de proteção para recusar aquele convite. Então o versículo 31 fala que o preguiçoso, lendo novamente na tela aqui, o versículo 30, eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31, tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Lá na parábola do semeador, nós vemos que a semente que cresce no meio dos espinhos, ela logo morre, porque os espinhos a sufocam, e os espinhos representam as lutas da vida.
é preciso assumir uma postura de preparação para vencer as lutas da vida. E as lutas no campo espiritual podem representar os nossos pecados, as nossas inclinações pecaminosas, as nossas fraquezas. Então, busque a Deus e cuide do seu terreno espiritual. Cuide do seu terreno, não seja preguiçoso em participar dos cultos, participar das células, conversar a respeito da palavra, ter pessoas que apoiam você no crescimento espiritual. Não tenha preguiça. Tem pessoas que só porque um dia choveu, elas já não vão para o culto, elas não vão para a célula, elas não leem a Bíblia. Mas é muito fácil de ligar o Netflix e ficar assistindo filmes e ficar maratonando séries e outras coisas que não alimentam a sua vida espiritual. Tem outras pessoas que não cuidam dos seus desejos, das suas vontades. Elas têm preguiça de praticar atividades físicas, então o seu terreno, que é o seu corpo físico, fica cheio de cardos. O que são cardos aqui? Doenças, diabetes, problemas de circulação, problemas de AVC, ansiedade, depressão e preocupação quando você não cuida da sua alma, dos seus pensamentos. Cuide desses terrenos, do terreno espiritual, do terreno da alma, que envolve a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, e do terreno do seu corpo. Aí o versículo 32. Eu olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Pobreza não é só dinheiro. Pobreza é falta de saúde, falta de comunhão com Deus, falta de conhecimento da palavra, que faz com que você não saiba como resolver as situações. Tudo isso é pobreza. Então, cuide da sua vida no espiritual, no almático, na sua alma e no seu corpo físico. Essa é a meditação de Provérbios 24. Vamos orar. Se você ainda não recebeu Jesus, eu faço um convite agora. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração, você confessa que Jesus é teu Senhor, você recebe Ele como teu Salvador, significa que você reconhece que a morte de Jesus na cruz foi para salvar a sua vida. Você pediu para Ele escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes de todos os que aceitam Jesus, e você pediu para o Espírito Santo estar com você, que é o próprio Espírito de Deus que vai guiar você até a eternidade. E, a partir dessa oração, busque ler a palavra e pessoas que possam conduzi-lo para o caminho de maior proximidade com Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra de Provérbios 24. Cuida do nosso coração, que não tenhamos inveja e nem cobiça em relação à prosperidade dos que são maus, porque eles estão caminhando para as trevas e para a escuridão. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para construir os nossos lares, para que dentro da nossa casa, mais importante do que uma casa de tijolo, nós tenhamos um lar, onde as pessoas se entendem, onde as pessoas respeitam a tua palavra acima de tudo, onde as pessoas recebem o teu Espírito Santo todos os dias e recebem a paz, a alegria, a harmonia, a comunhão e a felicidade. Peço que o Senhor agora venha derramar também sobre todos nós a força para que no dia da batalha não sejamos fracos, mas tenhamos resistência, persistência, perseverança para enfrentar os desafios e nos tornarmos mais fortes. E peço que o Senhor agora venha nos ajudar a ter equilíbrio e comer de forma equilibrada, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e que nós possamos
jamais dar lugar para a preguiça, mas que venhamos a cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma e do nosso corpo, honrando dessa forma ao Senhor, que é aquele que nos dá todos os dias o fôlego de vida e os recursos para vencermos todos os dias. Muito obrigado. Derrama sobre todos nós a tua força espiritual, a saúde mental e também a saúde física, que possamos sempre fazer as coisas certas para o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todas as famílias, honrando os teus filhos e as tuas filhas e limpando o caminho de tudo que é mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, com a paz e graça de Cristo. Amém.